Olá, alunos, alunas, pais, mães, quem quer que esteja assistindo esta aula que vai começar agora, que está começando, não é isso? Hoje vamos falar um pouco sobre a origem da filosofia, né? Não vamos mostrar sob todos os aspectos, vamos mostrar apenas as origens da filosofia sob o aspecto da necessidade de haver uma explicação que apresentasse razões, né, das explicações possíveis. Então, veja, como que nós vamos apresentar esse tema? A gente vai dividir em duas partes. Primeiro, a gente vai apresentar essa questão, vamos apresentar o mundo antes da filosofia, primeiro, e depois vamos mostrar o nascimento da filosofia, né? Vamos fazer essa divisão. Pois bem, então vamos para a primeira parte. Na primeira parte, o mundo antes da filosofia, como era a educação do povo em relação àquele momento histórico, né? É o momento arcaico da humanidade, pensando no mundo ocidental. Como que era a educação? A educação do povo era feita, sobretudo, pelos poetas aedos, né? Quem eram os poetas aedos? Os poetas aedos eram pessoas, eram homens que tinham a função de narrar grandes acontecimentos, de narrar histórias, acontecimentos, fatos, né, fenômenos da natureza, etc. Né? Esses eram os poetas. Por que poetas? Porque eles narravam, as suas narrações, as suas narrativas tinham uma conotação poética, né? Então, um dos primeiros que a gente pode apresentar é o Homero. O Homero tem uma obra que é atribuída a ele, uma obra chamada Odisseia. O que é a obra Odisseia que é atribuída ao Homero? É a narração da volta do Odisseu, o herói grego, né? Volta do Odisseu para casa. O Odisseu teria ido para a guerra de Troia, né? E na volta, o retorno do Odisseu para casa foi um retorno dramático, um retorno épico, né? Ele travou muitas lutas, muitas batalhas para conseguir voltar para casa. O Odisseu ele reinava em Ítaca. E a gente observa, quando a gente lê a Odisseia, que o Homero ele pede revelações para as musas, né, para os deuses. Então, são narrativas mitológicas por conta disso. Porque os poetas eles pediam revelações divinas, né? Um outro poeta que a gente pode mostrar como exemplo é o Hesíodo. O Hesíodo tem uma obra que é atribuída a ele, uma obra chamada Teogonia. Essa obra narra a origem do mundo, né, a organização do mundo. Né? Então ele narra como que teria sido o surgimento do mundo. Né? E da mesma forma também ele pede revelações. Ele pede que as musas, os deuses, as deusas revelem para ele como foi essa origem, né? A origem de tudo. Era assim que se organizava as explicações sobre as coisas, sobre o mundo, né? Esse era o mundo arcaico, né? Ainda não havia, portanto, a presença da filosofia, né? Você ainda não tem a presença dos filósofos, certo?
vamos para o nascimento da filosofia. Então, por que nasce a filosofia? Né? Porque o mundo começou a sentir necessidade de não mais apenas das explicações mitológicas, né? Do Hesíodo, do Homero e de outros poetas aedos. Mas os homens começaram a sentir necessidade de explicações mais detalhadas, né? Que se mostrassem razões. Ou seja, só a mitologia não bastava. Isso significa que a mitologia deixava de ser importante? Não. A mitologia nunca deixou de ser importante, é importante e vai continuar sendo importante, né? O mito está presente na nossa vida o tempo todo. A presença da mitologia ela é fundamental, ela é muito importante, né? Então só a mitologia não bastava, né? Já era necessário acumular uma nova experiência de educação. E porque a base dessa educação era narrar, era a narrativa, né? As razões para se apresentar as narrativas começaram a ser exigidas, né? Começaram a ser necessárias. Então, quem é que apresentaram? Quem foi que apresentou as primeiras razões? Os filósofos foram responsáveis pelas novas experiências de apresentação de explicações e da educação do povo. Então, os primeiros filósofos dos quais nós temos experiência são Tales de Mileto, Anaxímenes de Mileto e Anaximandro de Mileto. Eles três representam a escola de Mileto, né? Então, o Tales viveu de 625 a 558 a.C., né? O Anaximandro viveu de 610 a 547 anos antes de Cristo, e o Anaxímenes viveu de 585 a 525 anos antes de Cristo. Esses são os três primeiros, né, de que se tem notícia no mundo ocidental. É preciso deixar isso claro, né? Nós não estamos falando aqui de maneira universal, embora a filosofia ela tenha a pretensão de ser universal, né? Mas nós estamos falando aqui do mundo ocidental, né? No Ocidente, os três primeiros filósofos a surgirem são esses três: Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Pois bem, o que cada um pensou, né? O que cada um desses filósofos pensou? Muito bem, Tales de Mileto. Qual foi a nova experiência de pensamento, de narrativa, que Tales de Mileto apresentou? Tales de Mileto apresenta como explicação racional das coisas a água. A água, para Tales, é o elemento primordial da existência da vida, das coisas, da existência humana, da existência do cosmos. Não havia essa preocupação de pensar no ser humano, né, de maneira específica, não. Havia uma explicação universal. Havia a explicação do mundo, das coisas, do cosmos, né? Não existia esse pensamento individualizado, específico do ser humano ou específico da natureza, não. Havia uma explicação universal, né, que abrangesse tudo. Então, Tales de Mileto apresenta a água como sendo o elemento primordial que garante a existência de tudo.
dos seres humanos, das plantas, das árvores, dos animais e do cosmo como um todo. Né? Do cosmo como um todo. Por quê? A água. Por que água? Porque a água, todos nós sabemos, é um elemento que se faz presente em tudo. Né? Nós, seres humanos, somos compostos muito de água. As plantas são compostas com bastante água, tudo. Né? Tudo praticamente tem na sua composição a água como elemento muito importante. Né? Então, Tales, como exercício racional explicativo, ele diz: a água é a origem, é a arquê. Né? Arquê significa padrão, é o elemento padrão da origem das coisas. Né? Pois bem, esse é Tales. E o Anaximandro? O Anaximandro, embora tenha convivido com Tales de Mileto nas suas pesquisas, nos seus estudos, ele vai por um outro caminho. Ele pensa assim: a água é um elemento muito físico, muito palpável. Né? Não é possível que a água seja o elemento primordial de onde tudo sai. Né? Aí ele diz: o elemento primordial de onde tudo sai é o elemento que nunca surgiu, porque ele sempre esteve, porque ele sempre foi, é o elemento que nunca vai deixar de ser, porque é eterno, e o elemento onipresente, onisciente. E é um elemento que sobre o qual não é possível explicação, porque ele é inexplicável. Ele é indecifrável. Né? Esse elemento, para Tales, para Anaximandro, se chama apeiron. Apeiron é, portanto, uma palavra grega que significa tudo isso: indecifrável, insurgível, inexplicável. Né? E esse elemento ele só se dá ao pensamento. Não é possível tanger o apeiron. Ele só se dá ao raciocínio. Né? Esse é o apeiron. Para Anaximandro, responsável pela origem de todas as coisas. Né? O elemento primordial do cosmo. Né? Porque esses primeiros gregos, esses primeiros filósofos, eles não pensavam em termos específicos, como eu já disse, acerca de Tales. Né? Eles só pensavam em termos universais. Tudo era importante em tudo. Né? O cosmo. Tudo cabia no cosmo. Né? Pois bem, e o Anaxímenes? Anaxímenes é o nosso primeiro filósofo. Anaxímenes, ele diz: não, a água é muito física. É um elemento muito físico, muito palpável, muito tangível. O apeiron do Anaximandro é muito abstrato, só se dá ao raciocínio. Só se dá ao pensamento. Não dá nem a água e nem o apeiron. Tem que ser um elemento tangível, físico, mas também nem tão físico, mas também nem tão intelectual. Esse elemento para o Anaxímenes é o ar. Né? O ar, para Anaxímenes, é a arquê. É o elemento primordial do cosmo. É ele que é responsável por tudo, por todas as coisas. Então, essas são as três contribuições, de maneira muito simples, dos três filósofos que vão se afastando muito paulatinamente do mito, sem, contudo, abandonar a mitologia. Né?
Muito bem. Então, para resumir, o mundo sente necessidade de acumular uma nova experiência explicativa do mundo e das coisas. Por conta dessa necessidade surge a filosofia, né? É por conta disso que surge a filosofia. Então, Tales, Anaximandro e Anaxímenes foram os primeiros 3 filósofos que ofereceram as primeiras razões explicativas ao mundo ocidental. E, portanto, a contribuir para uma nova experiência educativa do povo, né? E, por causa desses 3 primeiros filósofos, a ciência tem aí um nascimento também, né? Você tem aí os precursores da ciência. Não, claro, não é a ciência moderna que mensura, que mede, né? que investiga, que faz experimento. Não é isso, né? Mas a ciência no sentido de perguntar por quê, né? Por que isso, por que daquilo, no sentido de apresentar razões. É nesse sentido que a ciência tem aí, nesses 3 primeiros, não são os únicos, né? Existem outras escolas, esses são representantes da escola de Mileto, né? Então você tem aí nesses 3, também, além da filosofia, o nascimento da ciência. Tá certo? É isso. Muito obrigado por tudo, aos alunos e às alunas, aos pais, enfim, quem quer que esteja assistindo essa aula. Eu sou o professor Adriano Albuquerque Gomes. Meu muito obrigado a todos e a todas.